Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. A primeira palavra, naturalmente, agradecimento ao engenheiro Mira Amaral por ter aceitado o convite para participar nesta série de webinars sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Também um agradecimento muito especial ao professor Dias Pereira, que vai moderar a sessão e que realizou o convite. E temos hoje este tema importante, Economia do Conhecimento, Investigação e Inovação Empresarial. O professor Dr. Mira Amaral dispensa apresentações, mas eu diria, provavelmente é um dos responsáveis por uma verdadeira política industrial que nós tivemos em Portugal e que eu diria nesta fase tão necessária na fase da retoma, onde o setor do turismo tem sofrido inúmeros revés fruto da pandemia, e a questão da indústria acaba por ter aqui também um papel essencial. E, portanto, esta é uma série de webinars que estamos a desenvolver sobre a responsabilidade do professor Carlos Mata para o Presidente para a área da responsabilidade social. Ao longo do mês de junho e de julho desenvolveremos os 17 webinars relacionados com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e que tem um compromisso muito forte por parte do Instituto Politécnico do Setúbal. E, portanto, sem mais delongas, passaria ao professor Dias Pereira, agradecendo mais uma vez ao engenheiro Luís Mira Amaral a disponibilidade para partilhar esta tarde de sexta-feira com toda a sua experiência, sabedoria e conhecimento nestas áreas. Professor Dias Pereira. Muito boa tarde. Muito obrigado. Só gostaria de dirigir também 2 ou 3 palavras. Uma é congratular-me com a iniciativa do IPS, uma segunda pelo apoio que me foi dado também a tentar mexer nestas novas tecnologias e pôr a sessão no ar, e também particularmente ao professor engenheiro Luís Mira Amaral pela disponibilidade que me manifestou desde o primeiro momento em que fiz o convite. Faço minhas as palavras do presidente do IPS, do professor Pedro Minguinhos, portanto acho que é escusado fazer apresentações. O currículo é conhecido, do próprio Mira e, portanto, das informações que temos do professor Luís Mira Amaral dispensam uma apresentação pormenorizada, seja daquilo que for. Faço só, talvez, uma pequena justificação, não por o elo pessoal que tenha com ele, mas porque tive a oportunidade também de ser aluno dele em algumas disciplinas do curso de especialização em Economia, em Engenharia e Gestão, no Instituto Superior Técnico, e a forma como ele aborda os assuntos e a forma pragmática, talvez também aqui venha um bocadinho, não é defeito, é da própria formação de base, que é a mesma, levou-me a fazer este convite e, portanto, fiquei muito feliz por ele ter aceito o convite. Não vou perder mais tempo, o agradecimento está dado à instituição e também agradeço aos participantes por estarem, portanto, aqui a acompanhar esta sessão, e vou passar de imediato a palavra ao engenheiro Luís Mira Amaral. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Começo por agradecer ao professor Dias para o convite que me formulou para estar aqui convosco. Agradeço também ao Instituto Politécnico de Setúbal, da pessoa do seu presidente, o professor Pedro Dominguinhos, este convite que quis estar convosco. Eu vou abordar o tema basicamente, a investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação empresarial, mas para isso preciso explicar, em termos simples, primeiro, o que é a economia do conhecimento. Considero, aliás, que na classe política portuguesa, nos jornais da comunicação social, há uma grande confusão entre investigação e inovação. Aliás, os governos não ajudam. Normalmente aparece o Ministro da Ciência a falar de investigação e inovação, o que baralha as pessoas, porque confundem, julgam que é a mesma coisa que não é. E eu, na minha opinião, acho que o Ministro da Ciência devia falar de investigação e o Ministro da Economia é que devia falar de inovação empresarial. Isto confunde muita gente, e vi muitos empresários de PMEs confundidos com estes conceitos, e, portanto, vou tentar aqui explicá-los de forma mais simples possível. E, portanto, começo por explicar o conceito de economia do conhecimento, depois o que é a investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, depois o problema português, se nós devemos apenas fazer imitação ou devemos avançar na inovação, depois o conceito de indústria, o que é atividade industrial hoje em dia, o que é uma empresa industrial neste modelo de economia do conhecimento, e finalmente o modelo de desenvolvimento para a economia portuguesa. Começo então por chamar a atenção que numa economia moderna os países não competem apenas na produção de bens e serviços, competem também na atração dos cérebros. Vejam que os Estados Unidos estão a tentar evitar que os indiferenciais da América Latina entrem nos Estados Unidos, mas tudo o que são os melhores PhDs do mundo, os melhores doutorados, os melhores talentos do mundo, os Estados Unidos tentam sugá-los para os Estados Unidos.
também já sentimos em Portugal que os nossos jovens, os mais qualificados, os mais capacitados, são atraídos para o estrangeiro, o que para mim até era bom numa fase inicial, porque um jovem ir para o estrangeiro 2 ou 3 anos só lhe faz bem. O ponto é se a economia portuguesa depois gera oportunidades para eles voltarem ao país. E, portanto, estamos a chegar à evidência de que não se compete só produzindo bens e serviços no mercado mundial. Hoje em dia todos os países competem pelos cérebros, pela gente altamente qualificada. E isso também tem a ver com a capacidade de uma nação de desenvolver um sistema de educação de excelência, de melhorar as competências da força de trabalho através da formação. Isto é um aspecto essencial da competitividade das empresas no mundo global em que vivemos. E por isso eu digo que o conhecimento é hoje o fator mais crítico da competitividade das empresas e das economias. E então temos que ter consciência que quando falamos de infraestruturas, isto ultrapassa a visão tradicional das estradas, dos caminhos de ferro, dos portos e aeroportos. Isto é, um país moderno e quer ser competitivo não pode ter só boas infraestruturas físicas, também tem que ter boas infraestruturas tecnológicas e digitais, como são os centros de saber e de investigação, as suas universidades, os seus politécnicos e, obviamente, os sistemas de telecomunicações, as ligações à internet, os sistemas digitais, tudo isso são infraestruturas que são essenciais à competitividade de um país hoje em dia, nesta era moderna, para competir na economia global. Isto, portanto, nós não nos podemos cingir apenas às infraestruturas físicas, também temos que ter atenção às infraestruturas tecnológicas. E então, como é que os economistas caracterizavam a função de produção agregada de uma economia? A função de produção agregada, a função da oferta, o supply do inglês, na versão clássica dos economistas, que é aquela que vinha nos manuais clássicos da economia, a função de produção era a função de duas variáveis, o capital e o trabalho, que em termos em inglês o S, o supply, a função da oferta, função do K, capital, e L, trabalho, mas aqui capital é entendido no sentido físico, no fundo as máquinas e equipamentos, e o trabalho também ainda no sentido um bocado braçal, a força de trabalho e não os cérebros, as competências que hoje em dia são necessárias. E neste modelo não tinham aqui nenhuma referência à tecnologia ou ao conhecimento como variável endógena do modelo. Portanto, a tecnologia e o conhecimento não eram variáveis explicativas do modelo. Os economistas até reconheciam que a tecnologia e o conhecimento eram capazes de ter alguma influência no sistema económico, mas consideravam-nos como variável endógena. Vejam que neste momento da pandemia, toda a gente percebeu que a pandemia teve consequências terríveis sobre o sistema económico, mas ninguém lhe passa pela cabeça pôr a pandemia como uma variável explicativa, uma variável endógena de um sistema económico, porque é uma variável obviamente exógena ao sistema económico. Quando acontece um tremor de terra, e são fenómenos que afetam obviamente a produção e o sistema económico, mas não são funções variáveis, não são funções explicativas da economia. Portanto, nesta formulação clássica da economia, a função de produção era de função apenas de duas variáveis físicas, o trabalho e o capital. Isto depois tinha consequências não despiciendas em termos de crescimento económico, sustentação desse crescimento económico. Reparem que se derivarem a função de produção em relação ao capital, em relação ao trabalho, tenham uma derivada parcial da produção em relação ao trabalho, em relação ao capital, e depois tem o chamado, como se chama a economia, o rendimento marginal, ou do trabalho ou do capital. No fundo, é quando a gente põe mais uma unidade de trabalho ou mais uma unidade de capital na margem, quanto é que a gente vai obter mais de produção, de oferta. Portanto, isto é o que os economistas chamam de rendimento marginal do trabalho ou rendimento marginal do capital, é no fundo a derivada da função de produção, derivada parcial, em relação ao trabalho ou em relação ao capital. E, portanto, enfim, ficava tudo satisfeito que o rendimento marginal era positivo. Portanto, a primeira derivada era positiva. Portanto, quando punhamos uma unidade de trabalho ou mais uma unidade de capital, aí aparecia mais alguma coisa no output. Portanto, o output crescia alguma coisa. Mas o que é que se começou a verificar nas economias? É que esta ênfase de fazer um desenvolvimento económico só através de fatores físicos de produção, o rendimento marginal até pode continuar a ser positivo, ligeiramente positivo, a primeira derivada é positiva, mas depois, a partir de um certo momento, este rendimento marginal passa a ser decrescente, isto é, a sua derivada passa a ser negativa. O que é que significa? A gente vai metendo mais trabalho, mais capital, e o output adicional é cada vez menor.
até pode crescer uma coisinha, mas começa a ser cada vez menor. E a economia aproxima-se de um ritmo de estagnação a um steady state no crescimento económico. Isto foi óbvio no caso português, isto não é só teoria, aconteceu na prática, quando todo aquele desenvolvimento feito depois na pré-entrada depois do euro, com a loucura das autoestradas e do betão, e que foi feito, os governos que sucederam àqueles em que eu fiz parte, no fundo a gente percebeu que por volta de 2000, 2002, 2003, a economia estava a entrar quase em estagnação. A ênfase do modelo de crescimento através do betão em Portugal deu que a gente já percebeu, levou à estagnação económica. Outro caso que é evidente em termos mundiais é o caso da União Soviética em relação aos Estados Unidos da América. A União Soviética teve uma primeira fase de descolagem económica e industrial bastante impressiva, porque eles conseguiram ter taxas de crescimento muito grandes no princípio. Lembro até de Khrushchev estar encantado, dizia que ia ultrapassar os Estados Unidos, mas a partir de um certo momento a economia soviética começou a patinar e, obviamente, perdeu a guerra económica e tecnológica aos Estados Unidos e depois perdeu a guerra política. E, portanto, também a economia soviética, que era um modelo de crescimento assente dos fatores fixos de produção, de facto, começou a estagnar justamente porque esses fatores fixos de produção acabam por ter uma segunda derivada negativa, isto é, um rendimento marginal decrescente. Quanto mais capital ou mais trabalho físico metemos, aquilo, às tantas, a gente não consegue ter mais alguma coisinha de output, mas essa coisinha vai decrescendo ao longo do tempo. E atingimos quase uma situação de estagnação económica. Isto foi evidente na economia soviética em relação aos Estados Unidos e foi evidente na economia portuguesa no boom das autoestradas do betão dentro das economias europeias que fazem parte da União Europeia. E, portanto, isto, que é um modelo teórico, de facto, também nas economias teve consequências práticas, como foram visíveis nestes dois casos. Então, o que é que a gente sabe hoje? E aqui faço uma pequena digressão pela história do mundo. Quando o mundo começou, qual foi o primeiro setor a desenvolver? Foi o setor agrícola, o setor primário da economia, porque o pessoal precisava de comer. E, portanto, teve o setor agrícola. Quando está numa economia na fase primária do setor primário da economia, qual é o grande fator de produção? É a terra. Porque a terra é que é necessária para produzir alimentos. Lembra-se no Nordeste brasileiro, antes do Lula ser Presidente da República, e virar um movimento sem terra. O que é que isso indiciava? É que a economia do Nordeste brasileiro ainda é uma economia agrária. Só assim é que o movimento político tinha grande importância. Porque se já fosse uma economia industrial, não era a terra que era um fator de produção importante e, portanto, não tinha importância política. Portanto, quando uma economia começa, é o setor agrícola primeiro. Tem que começar para produzir para as pessoas se alimentarem e, portanto, a terra, na fase inicial, é o fator crítico da produção. Depois, como aconteceu em Inglaterra, o que é que aconteceu em Inglaterra? Houve uma revolução agrícola espetacular nas terras em Inglaterra que permitiu aumentar muito a produtividade da agricultura, porque da Idade Média na Europa era sabido, havia fomes cíclicas, isto é, os braços, as pessoas para trabalhar na agricultura não chegavam para resolver o problema da fome na Europa, havia fomes cíclicas, e os ingleses resolveram isso com um espetacular aumento da produtividade agrícola. Ao aumentar espetacularmente a produtividade agrícola, resolveram o problema da fome e mais, é que libertaram muito mão de obra. Essa libertação de mão de obra maciça foi então alocada ao setor industrial. E aí começou a primeira revolução industrial na Inglaterra. E, portanto, quando aparece uma revolução industrial, o que é que passa a ser importante? Não é a terra, mas é as máquinas, os equipamentos, a energia, são os fatores de produção por excelência. Então, quando chegamos à era industrial, as máquinas e a energia começam a ser os fatores de produção por excelência. Foi o que aconteceu com a primeira revolução inglesa. Quando nós chegamos para este modelo de desenvolvimento mais sofisticado que o Ocidente já tem, com a expansão do terciário, em que a indústria, como veremos no fim deste PowerPoint, já não tem apenas a componente de materiais, produção física, mas tem muito conhecimento, tem muitos serviços incorporados, a gente entra naquilo que hoje os alemães chamam de indústria 4.0, mas que eu também posso chamar de economia do conhecimento. Portanto, é o caso típico, já estamos em economias mais desenvolvidas e que felizmente Portugal também começa a atingir, em que o fator crítico de produção já não são as máquinas, a energia, são cada vez mais
o conhecimento e o know-how que as pessoas têm nas empresas. E isso vejam que em Portugal, e eu verifiquei isso muitas vezes, às vezes temos quase na mesma região, duas empresas da mesma época, com os mesmos equipamentos, as mesmas tecnologias, no fundo, os mesmos trabalhadores da mesma zona, uma desenvolve-se, cresce espetacularmente e outra estiola, acaba por ir falência. O que é que distinguiu as empresas? Foi a capacidade de gestão empresarial e a qualificação e a capacidade dos seus quadros superiores. Isto é que fez a distinção entre uma empresa de sucesso e outra que não conseguiu resolver. No fundo, foi o conhecimento que diferenciou as duas empresas. E, portanto, eu diria que hoje em dia a tecnologia e o conhecimento são, de facto, os fatores de produção-chave. Se assim é, nós chegamos a uma nova função de produção na economia do conhecimento, em que a oferta é não só função do capital de trabalho, já tínhamos visto anteriormente, mas é cada vez mais função do conhecimento, do capital intelectual, do knowledge. E, portanto, esta é a função de produção no modelo de economia do conhecimento. Este modelo foi desenvolvido pelo professor Paulo Roma, da Universidade de Stanford, que foi, aliás, meu professor de macroeconomia na Universidade de Stanford, e que me explicou este modelo, que é o modelo do crescimento endógeno. O que é o modelo do crescimento endógeno? Porque aqui, nesta produção, o conhecimento passa a ser uma variável endógena, passa a ser uma variável explicativa da função de produção. E, portanto, o professor Paulo Roma conseguiu endogenizar no modelo económico o fator mais crítico da competitividade hoje em dia, que é o conhecimento. E, portanto, esta é a função de produção, é a nova função de produção da economia do conhecimento, que acrescenta às formulações clássicas das funções de produção, da economia clássica que nós estudamos nos manuais, acrescenta uma nova variável por excelência, que é o conhecimento endógeno, que é o conhecimento, o capital intelectual. E por isso é que se chama teoria do crescimento endógeno, porque ele endogeniza o conhecimento passa a ser endógeno à oferta e, portanto, está endogenizado no sistema económico. E depois o conhecimento tem uma vantagem em relação aos fatores físicos de produção. É que a gente, quando acumula conhecimento no cérebro, isto não tem limitações físicas. Desde que a gente sabe gerir o conhecimento, quanto mais conhecimento temos, mais produtivos, mais capazes somos e mais nos desenvolvemos. E, portanto, o conhecimento tem o que se chama, em termos matemáticos, rendimentos marginais crescentes. Lembra-se que eu há pouco expliquei que os fatores físicos de produção, a segunda derivada começava a ser negativa, rendimentos marginais decrescentes, ao passo que aqui no conhecimento tem esta grande vantagem, é que o conhecimento gera rendimentos marginais crescentes, porque não tem limitações físicas, todos nós soubemos gerir o conhecimento, quanto mais conhecimento acumulamos, mais produtivos, mais competitivos conseguimos ser, e isto é uma realidade dos dias de hoje. Isto, aliás, dá uma situação macaca no mundo, é que se repararem, nunca se falou como hoje em desigualdades no mundo. E até parece que a pobreza aumentou no mundo. Totalmente errado. A globalização, a entrada da China e da Índia no mercado global fez que haja uns largos milhões, 40 ou 50 milhões de pessoas, que antes quase não comiam e que hoje, não digo comam tão bem como nós ocidentais, mas começam a ter um nível de vida razoável. E, portanto, as desigualdades em termos absolutos no mundo diminuíram muito, mas este modelo de economia do conhecimento veio trazer um efeito perverso. É que aqueles que sabem acumular conhecimento no cérebro e depois das empresas desenvolvem-no e, à custa de rendimentos marginais crescentes, entram em círculos virtuosos de crescimento sustentável. Ao passo que aqueles que não conseguem agarrar este modelo de economia do conhecimento ficam para trás e, portanto, há um gap crescente, um desnível crescente entre aqueles que sabem acumular e gerir conhecimento, que à custa dos rendimentos marginais crescentes entram em círculos virtuosos de crescimento sustentável, face àqueles que não conseguiram acumular o conhecimento, não sabem gerir e ficam para trás. E, portanto, as desigualdades aumentam no mundo, que não significa que a pobreza absoluta aumenta, antes pelo contrário, tem diminuído. Mas cada vez mais no mundo se fala nisto e a gente vê, num país, em Portugal, às vezes mesmo numa região, uma empresa que já agarrou o modelo de economia do conhecimento e se desenvolve, e outra fica para trás, não agarra. A gente vê isto a nível do continente, as chamadas regiões da economia do conhecimento se desenvolvem e outras ficam para trás, começam a ter problemas de sustentabilidade económica, começam a ter problemas de desemprego e os jovens mais qualificados, obviamente, fogem dessas regiões estagnadas para regiões com maior crescimento. Como é óbvio nos Estados Unidos, com o modelo de Silicon Valley e também é óbvio em algumas regiões europeias.
E, portanto, é este o modelo que hoje em dia existe de economia do conhecimento, que tem esses efeitos virtuosos, mas como tudo na vida, tem também alguns efeitos, alguns side effects, alguns efeitos secundários, que é aqueles que o agarram, desenvolvem-se, entram em ciclos virtuosos de crescimento sustentável, os que não agarram ficam para trás. Isto, obviamente, também tem acontecido em Portugal e acontece desenvolve. E, portanto, é este o modelo de economia de conhecimento, e aí Portugal, como dizia o professor Porta, que eu trouxe Portugal em 92 para fazer o estudo da aplicação do modelo Porta à economia portuguesa, Portugal é um país de desenvolvimento intermédio, e como um país de desenvolvimento intermédio leva pancada de dois modelos. Leva pancada dos países de economia de conhecimento que já agarraram plenamente este modelo, é passo que nós não agarramos, e, portanto, no modelo da economia de conhecimento, na sofisticação da gestão, na capacidade tecnológica, estão à nossa frente, e depois levamos pancada dos países que competem ainda através do salário, como é dizer, do preço da produção, que é o caso do Marrocos. Portanto, nós estamos entalados entre os dois modelos. Como somos uma economia intermédia, desenvolvimento intermédio, estamos, como diria o Porta, stuck in the middle. Estamos entalados entre os países que já agarraram da economia de conhecimento e aqueles que não agarraram. Por uma razão, eu uma vez, quando fui visitar ali a Mangualde, a fábrica da Citroën, eu percebi que, em termos económicos para a indústria automóvel, ali na Citroën era a fronteira entre a Europa e Marrocos. Porquê? Porque eles estão ali entalados entre as produções do centro da Europa e depois entre as produções de Marrocos, que ainda competem por preço, e portanto, se eles não têm juízo dos salários, apanham com produtos mais baratos feitos de Marrocos. Mas, por outro lado, tem um problema, não tem a escala suficiente para incorporar crescentemente as novas tecnologias, a robotização e a automatização, como aliás aí a Auto Europa em Setúbal já fez. E, portanto, o modelo da Citroën em Mangualde mostra claramente este dilema de um país que está entre os dois modelos. Curiosamente, aí do Distrito de Setúbal, a Auto Europa, com o investimento maciço que fez para produzir o T-Rock, eu acho que já está, no fundo, a caminho da indústria 4.0, e, portanto, esta entalância dos dois modelos é menos óbvio na Auto Europa, e portanto, isso é um fator positivo, aliás, para a região de Setúbal. E, portanto, esta é um modelo em termos simples de economia do conhecimento. Então, agora, vamos clarificar as questões, os conceitos de investigação e de inovação, que há uma grande confusão na cabeça de muita gente. Em termos económicos, o que é que significa investigar? Investigar significa gastar dinheiro para criar conhecimento. É tão simples quanto isto. E, portanto, é fácil de perceber. Se uma economia gastar dinheiro para fazer investigação, mas depois não aplicar o produto da investigação, o conhecimento às empresas, ao sistema económico, essa economia não se desenvolve. Pode ter uns excelentes professores, publicar uns papers fabulosos nas mais prestigiadas revistas internacionais, mas isso depois a economia não se desenvolve porque gastou-se dinheiro, investiu-se para criar conhecimento, mas depois não se injetou esse conhecimento nas empresas, na economia. E, portanto, quando se investiga, gasta-se dinheiro para criar conhecimento. E há normalmente o enviesamento também dos engenheiros que só pensam na investigação científica e tecnológica. A investigação pode não ser só científica e tecnológica. Dou-vos um exemplo. Quando uma empresa encomenda um estudo de mercado, vai gastar dinheiro para obter conhecimento sobre o mercado em que quer atuar. Portanto, é um tipo de investigação, mas que não é científica e tecnológica. Também é fácil de perceber. Se a empresa encomendar o estudo de mercado, gastar dinheiro a fazer o estudo de mercado e depois não aplicar ao mercado em que quer trabalhar, também está-se a ver que gastou dinheiro, mas depois não aplicou para produzir resultados económicos. E, portanto, o grande problema do nosso país é que, felizmente, graças aos fundos europeus, o nosso sistema superior de ensino, universidades e politécnicos, já evoluiu muito no domínio da investigação científica e tecnológica. Não se compara com o que era há 40 anos, ou mesmo há 30 anos, quando eu comecei como Ministro da Indústria e Energia. Nós já evoluímos muito nesta fase do campeonato, nós já estamos numa média europeia em termos de investigação científica e tecnológica, mas depois, em termos de inovação empresarial, ainda somos infra-europeus, com algumas honrosas exceções que há sempre no país. E, portanto, o que é inovação? A inovação significa, é o filme ao contrário, é pegar no conhecimento para criar valor, leia-se para ganhar dinheiro, com impacto económico e social pelos utilizadores. E, portanto, na inovação empresarial, o que as empresas têm que fazer é pegar no conhecimento, saber geri-lo, para se diferenciar da concorrência,
avançando para novos produtos ou novos processos. Isto é que é a inovação empresarial. Portanto, percebam que a questão crucial no nosso país, hoje em dia, a meu ver, já não é tanto a investigação científica e tecnológica, é a questão da inovação empresarial. Isto implica um reforço das ligações com o ensino superior, universidades e politécnicos com as empresas. E no meio disto há a chamada aprendizagem em português, ou gestão do conhecimento, o knowledge management em inglês, que no fundo é como é que o conhecimento é adquirido, partilhado e gerido ao nível da organização. Portanto, há alguém que investiga, cria conhecimento, depois dentro da empresa tem que haver quem saiba pegar nesse conhecimento, partilhá-lo e geri-lo ao nível da organização. A partir daí, podemos lançar processos de inovação empresarial, que são os tais em que nos diferenciamos da concorrência para ganhar dinheiro, para criar valor, com impacto económico e social para os utilizadores. E, infelizmente, isto é muito pouco percebido, depois há normalmente uma grande confusão na cabeça das pessoas. E eu, quando vejo um ministro da Ciência a falar de investigação e inovação, baralha normalmente os empresários das PMEs. O ministro da Ciência devia falar em investigação e não devia falar em inovação. Quem devia falar em inovação era o ministro da Economia, porque a inovação empresarial é uma questão económica. E como percebem aqui, o nosso país já evoluiu muito na ligação do ensino superior com as empresas, mas não estamos ainda no modelo, de facto, dos países mais desenvolvidos. Dou-vos só um indicador, por exemplo, a percentagem de doutorados das empresas portuguesas nem chega a 3% do estoque de doutorados que formamos. Isto é claramente muito pouco em termos do que se passa no mundo. E depois, o governo também mal veio com aquela manteiga do emprego científico, que é pegar em doutorados e querer transformá-los em funcionários públicos. Em vez de, como eu fiz no meu tempo de governo, criar um programa de jovens técnicos para a indústria em que eu pagava o salário durante 1 ou 2 anos das empresas, que se quisessem inserir doutorados e técnicos de alta qualificação, e o que eu concluía, se eles eram bons, se eram necessários às empresas, ao fim de 1 ano ou 2, os empresários já não desistiam deles. Em vez de tentar fazer isto, o que o governo quer é pegar nestas pessoas, metê-los nas universidades ou politécnicos, ou transformá-los em funcionários públicos. Portanto, não concordo nada com esta lógica do emprego científico, é agravar o problema quando a gente tem que meter mais doutorados nas empresas. E depois aconteceu uma coisa em 10 anos, é que o número de doutorados nas áreas de engenharia e tecnologia diminuiu. Isto tem a ver, aliás, com as ciências do ensino básico e secundário, os jovens fogem da matemática e da física como o diabo da cruz, e portanto não é de admirar que aquilo que a gente precisa mais, doutorados e gente de alta qualificação nas áreas de engenharia e tecnologia, esse estoque até tinha diminuído no nosso país. E, portanto, há aqui problemas ainda a resolver no nosso país. Mas, de facto, é preciso distinguir a investigação da inovação. Na investigação a gente gasta dinheiro para criar conhecimento, na inovação a gente vai utilizar o conhecimento para ganhar dinheiro. É isso que se passa. Depois, tem que perceber que, hoje em dia, uma empresa inova num produto ou num processo, mas hoje em dia, com a concorrência, os sistemas de difusão da informação científica e tecnológica, rapidamente, ao fim de 6 meses, a concorrência está a emular, está a imitar a empresa. E, portanto, qual é a única maneira da empresa se aguentar? É aquilo que os americanos perceberam em relação aos chineses, em que, como sabem, os chineses são exímios na cópia. O que é que os americanos perceberam? É que uma empresa tem que ser um ecossistema constante de produção de inovação. Portanto, a empresa tem que estar sempre a gerar um ritmo de inovações, por forma a quando a concorrência a copia, ela já está a avançar para a fase seguinte, a novo equipamento ou a nova release de software, e portanto a concorrência vai copiar a versão anterior, que já tem menos valor económico, a empresa já está a avançar para uma nova fase. E, portanto, a única vantagem competitiva que uma empresa pode desfrutar sustentadamente é o seu processo de inovação. O novo produto ou o novo processo é facilmente replicável para a concorrência, mas um sistema de inovação que gera um fluxo constante de inovações numa empresa é difícil de replicar. Isto, aliás, mostra porque é que as redes tecnológicas americanas, hoje em dia as empresas, as multinacionais da área farmacêutica, estão todas a comprar startups, porque já perceberam que elas não conseguem ter o ritmo de inovação que é necessário, por exemplo, nas farmacêuticas, isso é evidente em relação às ciências da vida, e então têm que comprar aquelas startups lançadas pelas universidades e politécnicos, porque esse é que tem um ritmo de inovação que eles já não conseguem acompanhar, e portanto, quando um tipo tem dinheiro, não consegue ter um sistema interno que gera um fluxo constante de inovações, só tem uma solução. Passa o cheque e vai comprar quem
consegue ter este ritmo constante de inovações como está a acontecer com as startups. Eu sou chairman de uma empresa de venture capital em que investimos em 4 áreas: consumo, indústria, tecnologia de informação e ciências da vida, e esta área das ciências da vida é aquela para nós mais interessante, porque já conseguimos, aliás, um primeiro caso de uma startup feita por universitários portugueses no domínio da biotecnologia, que tratava cancros e linfomas, vendê-la a uma multinacional inglesa. E, portanto, isto que as tecnológicas americanas faziam, que as farmacêuticas também estão a fazer, é porque elas perceberam que não conseguem ter já internamente esse sistema de inovação aperfeiçoado, portanto tem que ir comprar quem o tem. E, portanto, eu diria que o produto ou o processo copiam-se, mas o ecossistema que gera um fluxo constante de inovações é muito difícil de replicar. A única solução, às vezes, é comprar este ecossistema e comprar outra empresa. E agora o papel da imitação e inovação no crescimento. As atividades de imitação, isto tem muito a ver com a captação de investimentos direto estrangeiro. Muitas vezes, quando se captava investimento direto estrangeiro, é para vir a fazer atividades de imitação. Isto é imitar o que já faziam nos seus países. E, portanto, isto, como compreende, precisa de um ecossistema português menos exigente em termos de educação, de instituições científicas e tecnológicas, precisa provavelmente do sistema bancário que os financia e pouco mais que isso. Agora, quando a gente quer captar investimento direto estrangeiro e quer que depois eles façam atividades de inovação, comecem a fazer alguma coisa mais do que faziam na sua terra de origem, aí então já temos de ter um sistema mais exigente, mais sofisticado, e temos de ter um conjunto de instituições universitárias, politécnicas, que possam, de facto, alimentar esse sistema de inovação nas empresas. E, portanto, a situação do país já não deve ser só captar investimento direto estrangeiro no domínio da imitação, a gente tem que ter a validade e a ambição de captar investimento direto estrangeiro já no domínio da inovação. E, portanto, é isto que Portugal precisa fazer. E outro aspecto interessante são os fatores críticos de sucesso no sistema de inovação. Eu dou-vos um exemplo muito simples que tem a ver com o vosso instituto, o Instituto Politécnico de Setúbal. Se o Instituto Politécnico de Setúbal tiver uns excelentes professores que fazem uns papers muito interessantes e publicam nas revistas internacionais, ficam encantados, dirão que o Instituto Politécnico de Setúbal é um bom sistema científico e tecnológico, mas, no fundo, se o vosso instituto não se ligasse às empresas, obviamente o Instituto Politécnico de Setúbal não contribuía para o sistema de inovação na região de Setúbal. E, portanto, no fundo, o sistema científico e tecnológico é apenas um dos subsistemas de um sistema de inovação. O sistema de inovação é mais do que isto. E é um sistema em que as universidades e os politécnicos se ligam à região, apoiando as empresas para a inovação empresarial. Isto é fundamental, é isto que caracteriza um sistema de inovação. Eu devo dizer que na CIP captámos no Conselho de Indústria, no trabalho que fizemos sobre a reflexão sobre a política industrial, captámos 2 excelentes exemplos do Politécnico de Leiria e o Politécnico do Porto, que achámos que eram dos mais avançados neste país na ligação às empresas. E depois temos outro problema em Portugal, que nem Setúbal não se verifica tanto, mas nos setores industriais tradicionais no norte do país existe muito. Reparem o seguinte: há muitas empresas de muito pequena dimensão. Portanto, este discurso nosso, dizer que estas empresas têm que se ligar às universidades e aos politécnicos, acaba por ser um discurso um bocado teórico, porque elas não têm dimensão, nem têm gente capaz para se ligar diretamente às universidades ou ao politécnico, até se assustam. E, portanto, nestes casos, devido à exiguidade da dimensão de muitas empresas portuguesas, nós temos que criar as chamadas instituições de interface. Como o nome indica, a interface entre o sistema de ensino superior, os centros de investigação e as empresas. E são, obviamente, os centros tecnológicos setoriais e os institutos de novas tecnologias. Aquilo que eu lancei do PEDIP, os centros tecnológicos, e aquilo que apoiei em termos do INEGI e do INESCA, como institutos de novas tecnologias, e o que é que a gente percebe? Quer no Instituto Superior Técnico, quer na Faculdade de Engenharia do Porto. Há muitas empresas que estão mais à vontade para vir falar com o INESCA ou o INEGI do que virem falar com a Faculdade de Engenharia do Porto ou falar com o Instituto Superior Técnico. Porque, no fundo, estes são institutos de interface, estão mais aptos ao diálogo com as empresas que as próprias universidades ou a politécnica. E, portanto, há casos em Portugal em que nós, embora este discurso seja muito bonito, tivemos naturalmente de criar instituições de interface, como o nome indica, fazer a ligação entre o ensino superior e as nossas empresas. E, portanto, a ideia que vos transmito aqui é que, de facto, o Instituto Politécnico de Setúbal, com as suas ligações às empresas, obviamente, está a contribuir para que sejam, para que em Setúbal possa ter uma região
a região de Setúbal possa construir um sistema de inovação. Se o Instituto Politécnico de Setúbal não tivesse ligação às empresas, obviamente que eu não consideraria que o Instituto Politécnico de Setúbal estava a contribuir com o sistema de inovação em Setúbal. No caso português, eu acho que as duas primeiras universidades a fazerem isto de forma clara e muito positiva foram o Minho e Aveiro. Eram universidades novas, quebraram a lógica majestática do Instituto Superior Técnico da Faculdade de Engenharia do Porto e foram as primeiras nos têxteis, nos polímeros, nos materiais, nas cerâmicas, nas telecomunicações, a fazer estas ligações, com as empresas. Depois, o TEC e a Faculdade de Engenharia do Porto começaram a emular este modelo e também estamos a ter hoje também politécnicos que começam a emular este modelo. E, portanto, fiquem com a ideia que para um sistema de inovação contribui a instituição de ensino superior ou as instituições de ensino superior que existem na região, mas que se ligam às empresas. Senão, essas instituições já podiam ser boas unidades do sistema científico e tecnológico, mas não eram um sistema de inovação. E agora o conceito de indústria na área da economia do conhecimento. Hoje em dia uma empresa industrial é muito mais que uma fábrica. O nosso modelo passado, e quando eu cheguei ao Ministério da Indústria, acontecia isso no têxtil e no calçado, embora o calçado tenha evoluído já na altura espetacularmente, o que explica o sucesso que o calçado hoje tem, já começou no meu tempo a evolução espetacular do calçado, do têxtil não, o têxtil depois emulou o calçado. O que é que muitas vezes a gente tinha? A gente não tinha empresas industriais, verdadeiramente tinha fábricas. Produziam o feitio, o desenho e a ideia do produto vinham de fora, eles produziam o feitio e depois não controlavam os circuitos de distribuição. E, portanto, em termos de cadeia de valor, eles começavam demasiado tarde da cadeia de valor e acabavam demasiado cedo, não se ligavam ao mercado. E, portanto, a minha tese é que hoje em dia uma empresa industrial é muito mais que uma fábrica. Tem que ter serviços de criação e engenharia e desenvolvimento de produtos a montante, da atividade manufatureira, da produção física dos bens, e depois tem que ter todos os serviços a jusante da produção manufatureira, como sejam os circuitos de distribuição, a ligação ao cliente, serviços de manutenção, reparação e pós-venda. Uma empresa industrial hoje em dia é muito mais do que uma fábrica. E reparem nos automóveis, nós podemos gostar muito de uma marca, mas se a marca em Portugal não tiver bons serviços de reparação e manutenção, obviamente que a gente muda de marca rapidamente, portanto estão a ver que há aqui um conteúdo imaterial de serviços que a gente hoje tem que ter, exige no social desenvolvido, exige ao produto industrial. E, portanto, a minha tese é que a indústria, na época da economia do conhecimento, é mais que a parte física da produção manufatureira. É o conjunto de serviços de engenharia e desenvolvimento de produtos a montante e é depois toda a fase de ligação aos clientes a jusante para que se domine mais a cadeia de valor, comece antes e acabe-se mais perto do mercado. E, infelizmente, aconteceu muitos setores tradicionais portugueses que trabalhámos a feitio para os outros e, obviamente, quando se trabalhar a feitio, os outros é que ganham dinheiro, não somos nós a ganhar dinheiro. Isto, felizmente, está a evoluir também nos setores tradicionais portugueses. Outra ideia que vos queria transmitir, e que era muito dizer, quando eu me formei no TEC em 1969, qual é a concepção tradicional? É que os engenheiros iam para a indústria, para o setor secundário da economia, e os economistas iam para o setor terciário. Para o setor agrícola nem iam engenheiros nem economistas, ia malta sem formação qualificada. E, portanto, que era a noção que havia, que a tecnologia era para o setor industrial. A agricultura e os serviços não tinham tecnologia. Isto está profundamente errado. Vejam hoje em dia que as tecnologias de informação, a automação e a robótica estão a ser utilizadas na banca, nos seguros, na logística, da mesma maneira como são utilizados no setor secundário. E, por outro lado, o setor secundário está-se a terciarizar, nesse sentido que eu vos disse há pouco, tem serviços a montante e jusante da atividade manufatureira. E, portanto, o setor secundário está-se a terciarizar por ter uma crescente com a incorporação de serviços tecnológicos. Até o nome aí de servitização da economia. E o terciário está a industrializar-se, porque está a utilizar as mesmas ferramentas de competitividade que o setor secundário já utilizava. E, portanto, nós estamos a ter uma crescente convergência tecnológica entre os vários setores da economia. Portanto, os engenheiros hoje também são necessários na banca e nos seguros e na logística, não são apenas no setor industrial. E, por outro lado, o setor agrícola. Todos já perceberam que os sistemas LEGA computadorizados, por exemplo, o setor agrícola está a incorporar as mesmas ferramentas de competitividade que a gente já tinha na indústria. Depois vejam o modelo da indústria 4.0.
em que uma das componentes muito importantes é a gestão de dados. Eu aprendi no Distrito de Santarém a visitar empresas agroalimentares, que eram as mais avançadas em termos de indústria 4.0 é a gestão de dados. Porquê? Porque as empresas agroalimentares trabalham com o input que vem da terra, da agricultura, e, portanto, esse input tem uma variabilidade devido às mudanças climáticas, à bicharada, claro, na terra. Então, as empresas têm que ter um fabuloso sistema de recolha de dados, gestão de dados, que é uma das grandes componentes da indústria 4.0. Portanto, moral da história, são empresas vindas do lado agrícola mais evoluídas na gestão de dados do modelo da indústria 4.0. E a nível mundial, se forem ver, hoje em dia o chamado agribusiness é dos setores mais desenvolvidos a nível mundial. Combina crescentemente estas tecnologias de informação e o modelo da indústria 4.0 com o domínio das ciências da vida. E, portanto, a agricultura, a agroindústria, hoje em dia tem tecnologia a sério também, porque, moral da história, não há diferenças tecnológicas nos vários setores, há aqui, de facto, uma convergência tecnológica entre os vários setores da atividade. E agora, o desenvolvimento para a economia portuguesa. Há vários itens favoráveis ao crescimento económico, a aposta na educação, a abertura à mudança, a abertura ao mundo, ao comércio internacional e à economia global, a estabilidade macroeconómica, o sistema de justiça transparente e célere, o sistema fiscal que combina a equidade com a competitividade internacional das empresas, a minha ótica, um Estado mínimo mas eficiente, coisa que em Portugal acho que temos um Estado mais estático e nada eficiente, lapida os recursos que contribuem para a disposição, e depois boas estruturas de transportes, telecomunicações e de energia. Onde é que nós estamos neste aspecto? Bem, na abertura ao mundo, ao comércio internacional, à economia global, desde o tempo dos descobrimentos, que nós somos uma pequena economia aberta ao mundo, portanto, aqui já estávamos bem até antes de entrar na União Europeia. Não sei se têm consciência que os espanhóis, quando nós entramos em conjunto Portugal e Espanha na CEE, os espanhóis tinham uma economia fechada, não estava aberta à Europa, nós já estávamos. Portanto, os espanhóis é que tiveram uma grande abertura ao mundo e à Europa com a CEE, nós já estávamos abertos relativamente ao mundo. Também temos a estabilidade macroeconómica que o euro nos deu. O euro é uma moeda estável e credível, acabou com as relações sistemáticas que tínhamos no escudo. Eu lembro do professor Cavaco Silva, primeiro-ministro, e lhe explicar aos Conselhos Nacionais do PSD porque é que queria que o país adesse ao euro para acabar com o stop and go do ponto de vista macroeconómico. Infelizmente, estou assim a ser um bocado cínico, e nos deixaram mais a manobra que foi a política orçamental. E como nos deixaram a política orçamental a ser gerida por nós, já viram o que é que isto deu. Deu uma bancarrota em 2011, porque cedemos na despesa pública, arranjámos dívidas públicas e dívidas externas descomunais e entrámos em bancarrota em 2011. E, portanto, esta estabilidade macroeconómica, pelo lado monetário do euro, foi-nos dada, pela política orçamental, que ainda é responsabilidade nossa, infelizmente ainda não o temos. Depois temos boas estruturas de transporte, telecomunicações e de energia, porque isto, obviamente, com os fundos comunitários tivemos isto, e como eu disse há pouco, já temos uma boa infraestrutura científica e tecnológica também, graças aos fundos comunitários e à capacidade dos nossos professores e investigadores no ensino superior, quer citar, quer politécnico. Portanto, aqui estamos bem. Na educação, eu acho que os problemas a nível básico e secundário são muito maiores que no ensino superior. Somos uma sociedade muito conservadora e resistente às mudanças cá dentro. Portanto, a esquerda nem gosta, nem quer ouvir falar em reformas estruturais, foge isto como diabo da cruz. É completamente, a meu ver, de uma inércia estrutural chocante nos dias de hoje. Temos o sistema de justiça, que é hoje um dos grandes fatores de incerteza e de custo económico para as empresas. Se forem ver os inquéritos setoriais, a indústria transformadora, estão sempre nos primeiros lugares. O nosso sistema de justiça que é lento, que não funciona e que causa uma grande incerteza à atividade económica. Depois, o sistema fiscal, que tem, por todos nós, quer em termos pessoais do IRS, quer em termos do IRC, nós temos uma carga fiscal enorme, não só sobre as empresas, como sobre as pessoas. Lembra-se que em Portugal um tipo, quando atinge os 80 mil euros ano, é um tipo considerado rico, paga um IRS de 50%. Na Alemanha só chega ao IRS de 50% quando tem 400 mil euros. Portanto, é totalmente diferente levar 200 mil euros para casa, ou no caso português, só levar 40 mil euros. E, portanto, temos um sistema fiscal péssimo, com uma carga fiscal brutal sobre os portugueses, mas aqui também deve chamar a atenção do seguinte: os manuais económicos chamam a atenção que quem cria os impostos é os agentes económicos, os agentes políticos que criam a despesa. E, portanto, quando virem um governo chegar e todos prometem baixar impostos, tem que ver primeiro se eles vão conseguir reduzir a despesa. Se o governo não conseguir reduzir a despesa, esqueçam,
Não vai conseguir baixar impostos, porque os impostos servem para financiar a despesa que existe. E como os governos portugueses, nenhum deles até hoje conseguiu reduzir a despesa, desconta imediatamente essas promessas de baixas de impostos que não vão acontecer. Depois, temos um Estado paquidérmico, gasta, dilapida o dinheiro que os contribuintes põem à frente. Chamamos a atenção que nos países nórdicos ou na Alemanha, o Estado, se calhar, tem a mesma dimensão em termos da sua economia que tem em Portugal. O problema não é da dimensão, porque se é uma escolha ideológica de uma sociedade, quer mais Estado ou menos Estado, os ingleses e os americanos querem menos Estado, o problema para mim não é da dimensão, é da afetação de recursos. Nos países nórdicos, na Alemanha, o Estado funciona bem, sabe gastar bem o dinheiro dos contribuintes e, portanto, a meu ver, o Estado na Alemanha e nos países nórdicos é um fator de desenvolvimento económico. Pega do dinheiro dos contribuintes e sabe utilizá-lo em prol da sociedade. Eu até vou dizer mais, hoje em dia a gente sabe, o género humano criou as organizações, porquê? Porque as organizações têm a razão de existir quando, pelo esforço coletivo, nós fazemos melhor do que pela soma de esforços individuais. Portanto, não me choca nada que, em certos casos, o Estado, como agregação, como esforço coletivo de todos nós, possa fazer melhor que cada um de nós. A minha grande questão é de eficiência, boa utilização dos recursos. E aí o Estado português, a meu ver, é um desastre. E, portanto, nós, em alguns átomos, estamos bem, noutros estamos francamente mal, e isto aqui não é um problema de dinheiro. O dinheiro ajuda, mas o dinheiro não resolve tudo na vida. E, portanto, Portugal só se vai desenvolver a partir da aposta nos bens e serviços transacionáveis, aqueles que se vendem na economia internacional. A gente tem que exportar mais, a gente está a exportar, antes da pandemia, 43%, 44%, 45% do PIB. Uma economia de nossa dimensão já devia estar a exportar 60% do PIB. Só quando lá chegarmos é que a gente vai acabar com as dificuldades da bolsa de pagamentos, com as importações que temos. E, portanto, mas para isto a gente tem que aumentar a produtividade e competitividade internacional destas atividades e de facto através de políticas de lado da oferta. Os economistas chamam a supply side policy. E não é através do aumento da despesa pública que gera mais endividamento. E para isto, obviamente, que a produtividade da administração pública, dos serviços não transacionáveis que alimentam as empresas que competem na economia global, isto é uma questão muito importante. Para terminar, falávamos no velho e novo modelo económico. Antigamente os mercados já eram estáveis, todos percebemos hoje em dia que os mercados são dinâmicos e a única certeza que a gente tem numa empresa é que o dia da manhã é diferente do dia 2. Os mercados estão sempre a mudar, têm uma dinâmica e, portanto, a gente nunca sabe o dia da manhã, sabe é que é diferente do dia 2. O domínio de competição da cena nacional, vejam que em Portugal a gente já não tem um mercado português para muitos produtos, temos um mercado ibérico, as economias portuguesas e espanhola estão completamente integradas. Portanto, a escala de competição é regional ou global, as formas de organização de antes eram hierárquicas e burocráticas, hoje em dia os modelos de integração em rede são os que se utilizam nas empresas cada vez mais. Depois, a produção é em massa, hoje em dia temos processos industriais flexíveis. Isto é permitido até porquê? Porque, isto no modelo da indústria 4.0 mostra de forma evidente, é o software que comanda as máquinas. Se é o software que comanda as máquinas, a gente facilmente muda de um produto para o outro. Vejam o que acontece. Hoje em dia as linhas de montagem dos setores tradicionais portugueses, mesmo do vestuário de confecções ao calçado, que eles conseguem fazer grandes volumes de produção, mas com pequenas sedes. Tem um grande número de pequenas sedes. Isto é possível porque a gente tem processos industriais flexíveis. Isto é a questão hoje em dia fundamental. Também, como já expliquei, o conhecimento é hoje mais importante que o capital de trabalho. A tecnologia é digital, não é eletromecânica. As vantagens competitivas num país de pequena dimensão como Portugal é ter empresas com qualidade, tempos de entrega e capacidade de resposta rápida e imediata. É isso a nossa vantagem competitiva. Antes estávamos isolados, hoje cada vez mais as empresas têm a ter alianças estratégicas. O ID de antes era baixo ou moderado. Se queremos um modelo de economia do conhecimento, cada vez mais este modelo tem que ser um ID elevado na economia portuguesa. Daí tínhamos o plano de emprego, e era estável. Hoje em dia todos já perceberam que o tipo se forma, sai da escola e vai mudar 3 ou 4 vezes de emprego durante a vida, tem que ter skills de empregabilidade. E, portanto, não chega só à educação inicial, é preciso depois um sistema de formação profissional contínuo ao longo da vida para que um tipo se aguente, tenha empregabilidade e, no novo modelo, o emprego deixa de ser estável, podemos ter salários e rendimentos mais elevados, mas temos grandes riscos e oportunidades e é assim que temos que funcionar. E, portanto, isto é o novo e velho modelo da economia portuguesa e, portanto, era estas noções que vos queria transmitir, ficando à vossa disposição para as perguntas que queiram fazer. Muito obrigado.
Diz Pereira, tens o microfone desligado. Pronto, obrigado, peço desculpa. Penso que agora já esteja o problema resolvido. Sim, já estamos a ouvir. Eu repito a parte inicial, agradeço bastante, portanto, a partilha do conhecimento, com uma base, uma grande experiência profissional adquirida a diferentes níveis. Portanto, eu fico sempre feliz do ponto de vista de esclarecimento, porque penso que o engenheiro Mira Amaral, portanto, tem uma forma muito clara e pragmática e exemplifica os conceitos que tivemos a oportunidade de se ver aqui demonstrados a nível da investigação, inovação e crescimento, e portanto entrava naquela fase em que penso que ainda que hajam compromissos posteriores, já sei que há uma prova no Instituto Superior Técnico, não sei quantos minutos. Temos tempo, tem tempo ainda. Temos tempo, pronto. Eu fui dando aqui, vendo algumas questões, não me apareceram, mas evidentemente eu tenho uma ou duas questões que poderia colocar e irei colocar. Entretanto, se alguém quiser colocar alguma questão, poderá pô-la, portanto, aqui, através que chama-se bate-papo. Portanto, do ponto de vista, já agora tentando, ainda que parte das questões da apresentação seja mais do que esclarecedora, eu só talvez falasse um bocadinho aqui numa questão que me pode estar mais perto, e tive a oportunidade de rever aqui, foi através da internet, que é um meio, digamos que isso permite-nos aceder à informação de uma forma fácil, e estou a falar de uma notícia que, salvo erro, em dezembro de 2017, no Jornal de Negócios, proferiu, e que dizia basicamente isto, eu vou transcrever, pronto, vou referir, e Portugal está entalado entre modelos de passado e futuro. A quarta revolução industrial já começou, mas Portugal ainda não apanhou o comboio. Estamos a falar em 2017. Também ainda não deslocou completamente do modelo de baixos salários. Pronto, a questão, isto é uma transcrição, e depois a notícia evidentemente completava esta afirmação. A questão que eu gostaria mais de colocar, e um bocadinho no âmbito do ensino superior, será a seguinte: qual é que é o papel que o ensino superior, e muito particularmente, pronto, os politécnicos, poderão ter na preparação dos futuros engenheiros e no reforço dessa interligação que aqui foi referida ao mercado empresarial, para que num cenário de incerteza em que estamos envolvidos, evitemos que o gap entre o nosso país, digamos, e os mais desenvolvidos da Europa se venha a alargar. Portanto, do ponto de vista do ensino, nesta quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, e, portanto, como é que se deverá ensinar, digamos, no futuro, numa universidade, em particular de engenharia? Se houver a possibilidade de, pelo menos, ouvir uma opinião em relação a este tema, ficava agradecido. Sim, senhor. Bom, aquilo que eu disse foi no fundo, traduzir para português a ideia que o Michael Porter transmitiu quando cá veio em 92 a meu convite para aplicar o modelo Porter à economia portuguesa. É aquela velha frase: estamos stuck in the middle, entalados entre uns e outros. E agora, devo dizer que é curioso, em termos da quarta revolução industrial, eu tenho sido consultor de projetos de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, candidatos aos fundos comunitários. O que é que acontece? É que às vezes a gente chega a uma empresa, eles nem sequer têm um site digital, não têm um ERP, não têm softwares de gestão minimamente convenientes, e eu digo: bom, mas vocês têm que fazer isto. Olha, isto não é quarta revolução industrial, mas como não é indústria 4.0, isto é indústria 3.0 ou 2.0, mas como o programa do governo se chama indústria 4.0, vocês têm que meter isto no programa indústria 4.0, mas chamamos a atenção que isto é indústria 2.0, indústria 3.0. E aqui gostava de chamar a atenção que há uns que acham que a digitalização começou com a indústria 4.0. A digitalização já começou na indústria 3.0, na revolução industrial. Só que nessa fase, foi a fase em que eu fui ministro da indústria, o que é que a gente digitalizava ou automatizava? Uma linha de produção ou equipamento. Hoje em dia, na quarta revolução industrial, a indústria 4.0, a gente digitaliza toda a empresa toda como um sistema. E, portanto, toda a empresa que é digitalizada as ligações da empresa com os seus fornecedores, os seus clientes, portanto, tudo isto é digitalizado. E por isso temos as plataformas digitais, que hoje sabem, de colaboração entre empresas, clientes e fornecedores. E, portanto, a digitalização já vinha do passado, agora atingiu, foi outro ritmo e, sobretudo, tem uma aplicação sistémica. É toda a empresa que é digitalizada e não é pontualmente o equipamento ou uma linha de produção, porque eu lembro-me há 30 anos, como ministro da Indústria, visitar uma moderna empresa têxtil e eles já tinham a linha de produção
automatizada e custeados, eram comandados, eram máquinas de comando numérico comandadas por computadores, já não havia operações sobre isso, portanto já havia aí na linha de produção uma digitalização. Agora, nas ligações aos fornecedores, aos clientes, é que isto estava longe de estar digitalizado. E estes modelos digitais, estas plataformas digitais de cooperação, possibilitam uma coisa que hoje está muito em voga, que é importante para vós, que é a Open Innovation, inovação aberta. No fundo, quando a gente falava em inovação fechada, só dentro da empresa é que se fazia inovação. Hoje em dia, para a inovação aberta, a gente faz inovação muitas vezes colaborando com outros, ou colaborando com universidades e politécnicos, ou colaborando com fornecedores e clientes. Aliás, vejam, o programa do Horizonte 2020 da União Europeia estimulava a quê? Se criar consórcios entre empresas e instituições do ensino superior. Cooperavam na fase pré-competitiva. Depois logo competiam na fase competitiva. Mas, portanto, estas plataformas digitais de cooperação permitem hoje desenvolver estes conceitos de Open Innovation. E o que é que uma instituição como Setúbal tem que fazer? Bem, eu devo dizer que eu acho que o problema em Portugal já não se põe só a nível dos engenheiros, porque eu acho que aí o problema, os politécnicos e as universidades têm formado, o problema, a meu ver, há uma falta dramática de quadros intermédios qualificados. Eu visito muitas empresas e os empresários, então, no setor metalomecânico, dos componentes para automóveis, diziam-me sistematicamente: eu tenho produto, eu tenho tecnologia, eu tenho preço e tenho mercado. Eu não tenho agente para expandir o meu negócio. E, portanto, há uma falta dramática de quase intermédios qualificados. E, portanto, através dos cursos técnicos superiores profissionais, ou através de cursos para executivos, eu acho que os politécnicos podem ter aqui um contributo muito importante para formar quase intermédios especializados que as nossas empresas, em alguns setores, precisam de como pão para a boca e que há uma falta dramática. E, portanto, esta é uma linha que eu acho que até os poderes até se estão mais à vontade nesta linha do que as próprias universidades. E, portanto, este contributo dos politécnicos, dos cursos técnicos superiores profissionais e em termos de formação para executivos, darem cursos profissionalizantes para ter quase intermédios qualificados, habilitados com as ferramentas tecnológicas que hoje é um dia necessário, os quais, obviamente, as competências digitais são fundamentais. Eu acho que os politécnicos têm aqui uma tarefa muito importante a fazer. Depois, obviamente que, sem esquecer, as ligações às empresas e todo o apoio ao processo de inovação empresarial nas empresas, não só no domínio da economia circular, da transição ambiental, no domínio energético e no domínio deste modelo digital de indústria 4.0. Isto acho que são tudo atividades que os politécnicos têm um papel essencial ao fazer na economia e na indústria portuguesa. Certo, muito obrigado. Tenho aqui mais uma questão, pronto, não vou fazer mais nenhuma questão, mas tenho aqui da audiência uma questão que foi colocada, para além do elogio prévio em relação à exposição. Portanto, um dos participantes pergunta, relativamente a este contexto atual que estamos a viver, pronto, que afeta todas as variáveis, porque é uma variável exógena, como foi referida, do Covid-19, pergunta ele, será que se prevê que existe algum impacto nos decisores políticos, no alerta para a necessidade da reindustrialização da Europa e de Portugal? Ou seja, será que teremos aqui um impulso para que se possa apostar na reindustrialização a nível do nosso país e da Europa, e em particular do nosso país? Portanto, é uma questão colocada por um participante, Paulo Alexandre. Bom, eu acho que a Europa e os Estados Unidos já perceberam que este modelo de localização industrial, fazendo da China a fábrica do mundo, com offshore para a China, foi longe demais. Aliás, devo dizer que os americanos já não vão pensar nisto no tempo da administração Obama. Em 2013, saiu um excelente livro, editado pelo MIT, que é Making in America, From Innovation to Production, que foi feito por 12 investigadores do MIT, em que eles punham o dedo na ferida. Porque esta questão dos Estados Unidos, da indústria voltar aos Estados Unidos, já tinha começado a administração Obama. O Trump chegava disso de uma forma mais focal, ou mais desastrada, ou mais decisiva, mas isto não veio do Trump, isto já vinha do Obama. E os americanos perceberam que aquele modelo tinha ido demasiado longe. Ficar tudo dependente da China era demais. Aliás, não sei se viram, durante o fecho da economia portuguesa,
que houve uma empresa têxtil no Val do Ave, eu vi isso na televisão, estava fechada porque não tinha botões, que os botões vinham da China. Vejam a dependência que nós todos, a indústria ocidental, europeia e americana, tínhamos da China. Percebeu-se que este modelo foi longe demais. O que é que os americanos têm? Têm um problema que nós, felizmente, não temos, é que foram longe demais nesta deslocalização e quando querem voltar com umas produções dos Estados Unidos já não têm skills industriais para essas produções, como é evidente o caso dos moldes, que nós, felizmente, ainda temos. Portanto, os americanos, e portanto o que é que eles pensam? É que há algumas produções que já existiam, se calhar não conseguem voltar para os Estados Unidos, mas as novas produções, como veículos elétricos, baterias e outras coisas, eles têm a veleidade também de produzir nos Estados Unidos, não é só produzir na China. Nós, na Europa, também estamos a chegar à mesma conclusão, e, portanto, há um desejo europeu, aliás, com este pacote, esta bazuca europeia dos 750 mil milhões de euros para reindustrializar a Europa, e com uma lógica que é esta: há produções industriais que podem voltar à Europa, e, portanto, a Europa tem que as acolher, e isto significa, por exemplo, mesmo multinacional, tem 4 fábricas da China, se calhar não tira as 4 fábricas da China, mas se calhar tira 2, põe uma na Europa e outra no continente americano, não de outra geografia, e portanto não ficámos completamente dependentes da China, e portanto está-se a pensar na Europa que há produções industriais que podem voltar à Europa no contexto desta regionalização destas cadeias de valor globais. E daí há uma óbvia oportunidade para Portugal. Igual dou-vos 2 conceitos que são diferentes, mas muito parecidos, que é o conceito de reshoring e o conceito de nearshoring. Se uma empresa alemã deslocalizou para a China e agora fizer uma fábrica voltar à Alemanha, ao seu mercado doméstico, o mercado base dela partiu, e chama-se o reshoring, é voltar ao país de origem, a produção. Se essa empresa alemã chegou à conclusão que deslocalizou demais para a China, fez demasiado offshoring para a China, e que pode não produzir na Alemanha, poderá produzir num país como Portugal, isso é o nearshoring. E, portanto, Portugal é um óbvio candidato a estratégias de nearshoring. Isto é empresas europeias ou americanas que tinham deslocalizado para a China e que agora pensam em passar para um país mais perto do seu país de origem. Isto é o nearshoring. E, portanto, obviamente, Portugal é um candidato ao nearshoring para estas produções que podem voltar à Europa. E, portanto, nós temos que fazer um programa de reindustrialização. Aliás, a EP já fez um programa que apresentou o Ministério da Economia, já fez o seu trabalho de casa, que chamou de PEDIP 5.0, em homenagem ao PEDIP que eu tinha lançado e gerido nos anos 90 do século passado, e que este programa, a meu ver, tem que assentar em 3 vertentes. No fundo, na vertente da transformação digital com a indústria 4.0, na vertente da transição ambiental com a economia circular e sintonizada com o Pacto Ecológico Green Deal da Comissão Europeia, e depois um programa de atração de investimentos estrangeiros, precisamente produções que possam voltar à Europa e que nós podemos atrair através do nearshoring. E, portanto, obviamente faz todo sentido para Portugal o programa de legislação deste. Chamamos a atenção de uma coisa que pouca gente tem falado, que é a seguinte, e vejam estes números. Fala-se que aqueles 750 mil milhões, se vierem, podem não vir exatamente assim, eu aliás acho que é capaz aqueles países mais reticentes dos frugais que alguma mudança entre os 500 mil milhões a fundo perdido e os 250 mil milhões de empréstimos, que pode haver aqui uma recomposição deste pacote, mas fala-se que Portugal poderia ter à volta de 15 mil milhões a fundo perdido, depois 11 mil milhões de empréstimos. É claro que esses empréstimos são a taxas muito baixas. Porquê? Porque a Comissão Europeia, quando se vai financiar nos mercados, tem um rating muito bom. E, portanto, a Comissão Europeia consegue obter empréstimos a taxas melhores que a República Portuguesa. Portanto, se a Comissão Europeia nos repassar empréstimos estes, sem ganhar dinheiro, a Comissão não vai ganhar dinheiro com isto, é evidente que o país vai financiar com uma parcela destes 50 mil milhões a taxas mais baixas que aqueles que a República Portuguesa consegue, porque o rating da Comissão Europeia, suportado pela Alemanha e pelos Estados mais fortes, é superior ao rating da economia da República Portuguesa, como é óbvio. E, portanto, fala-se aí mais 11 mil milhões, isto dá 26 mil milhões de euros. A isto ainda haverá que somar os 30 mil milhões que já estavam previstos no novo programa financeiro plurianual. Portanto, isto significa que Portugal se arrisca, se as coisas correrem bem, a ter no horizonte, teoricamente, de 2021 a 2027, qualquer coisa como 56 mil milhões de euros.
isto compara com aquilo que tivemos durante quatro comunitários de apoio, que até hoje foram cerca de 96 mil milhões de euros. Isto é, Portugal, ao longo de quatro comunitários de apoio, teve 96 mil milhões de euros. Já foi um valor na economia portuguesa. Agora há risco, se há pouco tempo, ter 56 mil milhões. E os frugais, se forem cínicos, o que é que pedem? O que é que querem? É que este dinheiro seja gasto não nos 7 anos, mas nos 3 primeiros anos ou 4. Se isto for assim, há aqui um desafio extraordinário à economia portuguesa por 2 razões. É que eu não vejo a máquina operacional que o Estado português tem para gerir fundos comunitários com capacidade de gerir esta concentração maciça de fundos em pouco tempo. Em segundo lugar, eu tenho muito receio que há empresas... Peço desculpa. Tínhamos empresas boas e economicamente viáveis antes do Covid, podem aparecer descapitalizadas depois do Covid. E, portanto, a estrutura empresarial portuguesa vai ficar mais fraca depois do Covid. E, portanto, eu tenho receio que haja empresas que não tinham capacidade financeira para poder ter acesso a estes fundos. Portanto, é um risco que temos aqui. A gente vai ter tanto dinheiro que até podemos não conseguir gastá-lo. Há aqui um grande risco neste pacote. Aí, como compreenderão, é essencial que o Governo, com o Banco de Fomento ou lá com o que for, quem não tem cão caça com gato, consiga desenvolver um programa com fundos de capitalização para estas empresas. Por forma é que estas empresas possam ser capitalizadas, porque elas vão aparecer no pós-Covid capitalizadas. E, portanto, nós temos aqui 2 dificuldades. Uma é a máquina para gerir fundos comunitários, que já está a funcionar mal com o que temos hoje em dia, quanto mais se houver esta concentração maciça de fundos. A segunda questão é qual é o estado das empresas portuguesas no pós-Covid, que obviamente será pior do que antes. Porque nós não tivemos a mesma capacidade da Alemanha. O que é que a Alemanha fez? A Alemanha pegou em 13 mil milhões de euros e deu dinheiro às empresas a fundo perdido. Cada empresa recebia 850 mil euros. Nós, portugueses, não tivemos essa capacidade, então o que é que o Estado português fez? Montou com o banco linhas de crédito com uma parte de 90% de garantia do Estado, mas isto não é dinheiro a fundo perdido. As empresas portuguesas vão sair do Covid, obviamente, mais endividadas que as empresas alemãs. Portanto, isto é uma dificuldade que temos, mas obviamente temos muito dinheiro para a reindustrialização portuguesa. Certíssimo. Muito obrigado. Começaram a surgir aqui questões com cogumelos, de qualquer maneira nós vamos ter que fazer, daqui a pouco encerrar, e eu ia selecionar a última questão que está reservada, evidentemente, para o professor Pedro Dominguinhos, presidente do IPS, vou-lhe passar a palavra no final, mas tenho aqui uma questão também de um assistente aqui, deste webinar, Filipe Freitas, que faz uma questão que vem um bocadinho na continuidade do que já foi referido, mas de qualquer maneira vou passar a referi-la. Da sua vasta experiência e face à fase que vivemos da pandemia, solicita 2 ou 3 ideias de como é que as nossas empresas e universidades, com o conhecimento que têm, podem fazer o que é que deverão fazer para se erguer mais rapidamente a economia do país e sairmos desta situação de queda. Portanto, basicamente é uma questão que vem na sequência, digamos, daquilo que também já foi referido. Portanto, se houver alguma informação adicional, não sei se é portanto, se é possível responder. Ok. Bom, há 3 ou 4 ideias que nós já vamos... Já cumprimento o Dr. Filipe Freitas, que conheço muito bem do STG, aliás era ela que nas aulas que eu dava no técnico em relação à gestão ia lá gentilmente passar o simulador digital da STG que os alunos competiam na simulação da empresa. Portanto, cumprimento, um prazer vê-la aqui. E portanto, nós na CIP, no Conselho de desenvolvemos um conjunto de ideias para ligações e eu dar-vos aí 2 ou 3 ideias. A primeira é preciso criar nas nossas PMEs núcleos de inovação e nas grandes empresas ciências e investigações de desenvolvimento tecnológico, que sejam os interlocutores com as universidades, politécnicos, centros de investigação e instituições de interface. Isto é uma questão fundamental, que já houve e foi esquecido. Segundo lugar, é preciso voltar a montar um programa de jovens técnicos para a indústria, como eu tive nos meus tempos do PEDIP, para injetar gente qualificada e doutorados nas empresas portuguesas. É uma questão que é fundamental. Porque a minha experiência é que o empresário
não lhe custará receber a pessoa, porque o Estado paga o salário um ano ou dois, se o tipo for bom já não o dispensa. Para gastar dinheiro público, acho que é a melhor maneira de gastar do que transformar os doutores em funcionários públicos. Terceira questão, é preciso implementar os programas de tese de mestrado e doutoramento em ambiente empresarial. E a minha experiência do TEC é que mestrado já vai ser relativamente fácil de conseguir mestrados em ambiente empresarial. Doutoramentos ainda é difícil. Portanto, há que batalhar no lançamento de mestrados e doutoramentos em ambiente empresarial, porque isto obviamente é meio caminho andado para depois forçar as ligações e termos mais gente qualificada. Portanto, estou-vos a dar 3 ideias. A minha experiência de mestrado é relativamente fácil, doutoramentos não. Eu, aliás, cheguei no Banco BIC, quando era o CEO, a receber dois alunos de mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, que tinham lá a tese de mestrado, eu era o orientador para a parte do banco, depois havia um orientador académico. Como sabem, estas teses, há 2 orientadores, um da parte da empresa e outro da academia. E, portanto, isto são ideias que é preciso fazer e montar na economia empresa, não custou muito dinheiro, custa mais dinheiro transformar doutorados em funcionários públicos do que fazer estas coisas. E, portanto, acho que isto é, aliás, sabe, estou a falar para o Instituto Politécnico de Setúbal, sabem a reação que os universidades dos Politécnicos tiveram quando se quiseram injetar, quando o governo quis injetar doutores nas escolas. Disseram que não precisavam, que era um excesso, pois não, porque a melhor maneira é metê-los nas empresas e depois era meio caminho andado para as universidades dos Politécnicos trabalharem depois mais articulados com as empresas, porque obviamente não é possível e forçar estas ligações das empresas com os politécnicos e as universidades, se as empresas não houver massa crítica, massa cinzenta, gente capaz para dialogar. Portanto, esta questão de criação de núcleos de inovação nas pequenas e médias empresas, centros de investigação realmente tecnológica nas empresas maiores, ter lá doutores e gente qualificada nas empresas, que o Estado até paga o salário 1 ou 2 anos, fazer tese de mestrado de doutoramento em ambiente empresarial, tudo isto, obviamente, ajuda a este reforço de ligações. E depois outra coisa que também devo dizer, isto não tem a ver com os politécnicos ou universidades, tem a ver com as instituições de investigação dos Ministérios Económicos. Eu nunca consegui isso, nunca consegui ganhar essa guerra com o Ministério Responsável pela Ciência. Eu acho que os investigadores que estão em instituições como eu tinha no LMET têm que ser avaliados em função do serviço que fazem às empresas e das patentes produzidas, não é só através dos papers que produzem. Porque eu distingo o Instituto de Investigação Aplicada do Ministério Económico do Instituto de Investigação Científica que esteja ligado ao Ministério da Ciência. São 2 coisas distintas. Quem quiser produzir papers e fazer investigação científica pura e simples está ligado ao Ministério da Ciência. Quem quer estar ligado aos Institutos de Investigação Aplicada, aos Ministérios Económicos, como o Ministério da Agricultura, ou o Ministério da Economia, ou até o Ministério de Infraestruturas, não tenho ilusões, não é para fazer investigação científica e tecnológica, é para fazer investigação aplicada e ajudar à inovação empresarial. Portanto, tem que ser avaliado não pelos tradicionais papers da carreira académica, mas sim pelo trabalho prestado às empresas pelas patentes produzidas, como aliás já se faz em Espanha, mas que eu nunca consegui em Portugal, porque o peso mastático do Ministério da Ciência, com os seus investigadores, afogava e afoga estas realidades mais cobezinhas e mais pragmáticas. Muito obrigado. Vou passar de imediato, está-se a aproximar, digamos, a fase final. Iria passar a palavra ao professor Pedro Dominguinhos, presidente do IPS. Bem, em primeiro lugar, naturalmente, já o escrevi, agradecer a brilhante intervenção e, sobretudo, a clareza e, como eu diria, excelente engenheiro, straight to the point, num conjunto de exemplos concretos e que, felizmente, tem ido ao encontro também daquilo que o próprio Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos tem vindo a referir, no sentido de uma ligação muito mais próxima entre as instituições de ensino superior e as diferentes empresas, sejam industriais ou não. Permitam aqui só destacar 2 ou 3 exemplos. O engenheiro Mira Amaral estava a falar na questão da investigação e no Horizonte 2020. O Politécnico de Setúbal teve um projeto aprovado, o TES2B, na área da energia, que concluiu o ano passado e foi apontado ontem,
como uma boa prática que pode integrar um New Green Deal da própria União Europeia. Portanto, estamos a falar da produção de energia a partir de fontes renováveis, que tem essa ligação de 9 países europeus, com empresas, com instituições de ensino superior e que está pronto para ir para o mercado para naturalmente beneficiar os consumidores em termos de custos de mais reduzidos e a partir de fontes renováveis. Depois, algo que tem sido apanágio, que é a capacidade de trabalhar diretamente com empresas para resolver os seus problemas. Nós temos tido um conjunto de estudantes a trabalhar com empresas nacionais e internacionais aqui localizadas para resolver os seus próprios problemas. E do ponto de vista dos resultados de aprendizagem, isso tem sido uma excelente experiência, porque os alunos conseguem, em cada momento, e os próprios docentes, beneficiar dessa mesma aprendizagem. Permitam-me só uma questão, até porque tem ido trabalhando muito, e das propostas que tem encabeçado para o Governo, que é como vê a questão, ou a possibilidade, ou a necessidade, até porque os politécnicos têm tido esta prática muito grande de relacionamento com as empresas nos territórios, dos próprios politécnicos poderem outorgar o grau de doutor e, sobretudo, algo que é anacrónico no nosso sistema, é umas leis permitem e outras leis não permitem. Portanto, sobre a mesma temática, o Decreto-Lei de Graus e Diplomas permite, mas depois a Lei de Base do Sistema Educativo tem que também ser alterada e ainda não permite. É um bocadinho anacrónico. Cumprimos todas as condições para essa concretização e depois, do ponto de vista legal, há este obstáculo, quase um custo oculto sobre esta mesma possibilidade, sobretudo, e dou o exemplo de várias regiões industriais, quer no Porto, quer na zona de Leiria, quer na zona de Setúbal, onde a inovação e a investigação feita relativamente ou em articulação com as empresas, só beneficiaria essa integração dos doutorados nas empresas, até porque o próprio relatório da OCDE revela que nós temos a falta de doutorados integrados nas empresas e não globalmente em termos do número de doutorados, e portanto, isso é um boost enorme para a questão da investigação. Bom, então pôs uma questão, eu aliás referi há pouco que nós, só cerca de 3% dos doutorados é que estão em empresas, isto não é próprio de um país desenvolvido, temos de ter muito mais gente em empresas. Agora, o receio que eu vejo dos politécnicos começarem maciçamente a produzir doutorados, eu vejo o Instituto Politécnico de Leiria, que é excelente, é muito bom na ligação às empresas, é muito pragmático e prático na ligação às empresas, tem melhor que as universidades, e o receio que eu tenho é que os politécnicos começarem a preocupar só com os doutorados e os doutores, e às vezes perdem o pragmatismo que tem sido característica de alguns bons politécnicos, e se for assim, eu acho que não distingo, não sei porque é que há politécnicos e universidades, chama-lhe todos os ensino universitário, com toda a franqueza, não é claro para mim, se hoje é possível, penso que é possível, politécnicos já estão a fazer doutoramentos, mas em conjunto com universidades, acho que eu vi isso no Politécnico de Leiria. Exatamente. Uhum. Não podem fazê-lo sozinhos, mas se começam a fazer sozinhos e começam a produzir tantos doutorados como as universidades, eu começo a perguntar qual é a diferença entre politécnicos e universidades. Portanto, acabem com a lógica do ensino politécnico, e são todas universidades. Eu confesso que vejo um receio que, como eu vejo no Politécnico de Leiria, que tem um pragmatismo e uma capacidade extraordinária de ligação às empresas, se começam a crescer mais universidades, são capazes de perder uma parte desse pragmatismo e dessa excelente abordagem que fazem as empresas. Porque, de facto, vejo depois só se começam a preocupar em produzir doutorados. Eu devo dizer que este receio que tenho não é só em Politécnicos. Eu vejo na minha escola de formação base do técnico que muitas vezes o técnico está a ter uma deriva não para produzir engenheiros, mas para produzir pessoas de ciências de engenharia, que é diferente de produzir engenheiros. Faltando o pragmatismo para meu ver, engenheiro. No meu tempo do técnico, eu distinguia claramente entre um tipo que era licenciado em Física ou Química, da Faculdade de Ciências de Lisboa, um tipo que era engenheiro químico ou eletrotécnico do técnico. Um tipo ia para o técnico para ser engenheiro, uma componente prática e pragmática. Um tipo ia para a Faculdade de Ciências para ser um especialista teórico. E, portanto, mesmo o próprio técnico sente, em alguns casos, uma deriva só para a produção de autores e depois papers, em que, no fundo, em vez de fazer engenheiros, formam pessoas em ciências de engenharia, que para mim é diferente de engenheiros. E, portanto, eu vejo esse receio da perda desse saudável pragmatismo que os politécnicos têm tido, e às tantas fazem todos o mesmo, não percebo a diferença que existe entre politécnicos e universidades, não consigo fazer a diferença.
É aquilo que posso dizer e que penso francamente sobre a matéria. Já agora, permita-me que lhe diga que estive a avaliar os textos que o professor Dias Pereira mandou e, de facto, achei muito interessante esta criação dos 6 centros de investigação e prestação de serviços, achei muito interessante este nível com os técnicos superiores profissionais, vi com interesse estes vossos centros de investigação em energia e ambiente e o Centro de Desenvolvimento de Produtos e Transferência de Tecnologia do Politécnico de Setúbal, e aqui a ligação à Navigator, mas não vi mal uma grande ligação a empresas de componentes para automóveis nessa área, vocês estão ao pé da Auto Europa, e também acho que, tanto vocês ao pé de ligar à região de Sines, e Sines tendo um problema da Península Ibérica vai ser fechada. Aliás, não sei se sabe o que é que se vai passar com essa central. Nós somos, de facto, uns grandes pontos. O governo está encantado de fechar a central, mas depois o que é que os marroquinos perceberam? É como nós, os espanhóis, íamos fechar as centrais a carvão, os marroquinos construíram 2 centrais a carvão e, neste momento, os marroquinos estão a exportar energia elétrica para a Península Ibérica. Em vez de importar energia elétrica da Península Ibérica, exportam energia elétrica para a Península Ibérica. Portanto, nós fechamos as nossas centrais a carvão e depois recebemos energia elétrica produzida com carvão aqui mesmo do lado de Marrocos, através da rede ibérica. Estou a ver o bocadinho de situação, mas é para vos dizer que toda a questão da reconversão de Sines, com as possibilidades para, por exemplo, no PEC está a ser equacionada de uma central que vão poder vir a trabalhar como central a biomassa, as reconversões também para hidrogênio e gás natural, eu acho que são temas também que acho que, naturalmente, estando vocês ao pé de Sines, acho que são assuntos na área da energia e do ambiente que vos deveriam certamente interessar. Portanto, é uma apreciação breve sobre o vosso plano de desenvolvimento estratégico e as boas iniciativas que eu vi aqui referidas no vosso plano. Sim, senhor. Pronto, resta-me, penso eu, fazer o encerramento agora da sessão, agradecer a todos os participantes, congratular-me com a iniciativa do IPS, um agradecimento particular ao engenheiro professor Luís Mira Amaral. Faço só uma referência que até consta aqui no bate-papo, portanto, vai ver brevemente, no dia 30 de junho, evidentemente sobre uma outra temática, não menos importante, noutro campo, mais na parte social, que é erradicar a fome. Pronto, quem tiver interesse em seguir, portanto, a próxima iniciativa será no dia 30 de junho. Portanto, da minha parte, agradeço a participação de todos e particularmente do orador. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado. Até à próxima.